Capítulo 183. Depois do jantar, Klein conversou um pouco antes de se recostar no sofá. Ele pegou o recém-entregue Notícias Noturnas de Oa e começou a ler. Benson tinha uma expressão amarga quando se sentou em frente à irmã. À sua frente estava a mesa de jantar que havia sido limpa por Bella. Havia livros de gramática, literatura clássica, notas de contabilidade e outros materiais. Na frente de Melissa, estavam suas anotações e artigos de papelaria, incluindo, entre outros, canetas, papéis, réguas, bússolas, etc. É como se eu tivesse voltado uns 10 anos atrás. Naquela época, eu ainda era aluno da escola dominical, reclamou Benson, mas continuou a estudar com a cabeça baixa. Não é tão ruim. Essa cena me faz sentir a conquista de ser pai. Klein sorriu e disse: conhecimento pode mudar o destino de alguém, e a diligência resultará em glória. Eu inventei a segunda metade desse ditado. Será que Roselle já disse isso antes? Ele brincou em seu coração. A sala rapidamente entrou em silêncio, exceto pelo som de canetas escrevendo em papel ou de livros sendo folheados. Bella terminou de lavar a louça e arrumou a cozinha antes de retornar ao seu quarto no primeiro andar, uma pequena sala que era anteriormente o quarto de hóspedes. Klein tomou um gole de seu chá preto Cibe enquanto lia o jornal, às vezes conversando com seus irmãos. Era relaxante. De repente, as lâmpadas a gás na sala de estar e na sala de jantar ficaram escuras ao mesmo tempo, como se tivesse acabado o gás. Benson e Melissa olharam em direção às lâmpadas, na tentativa de descobrir a causa. Klein também olhou para as lâmpadas. Naquele momento, ele sentiu algo tocar seu braço. Ele era a única pessoa na sala de estar, mas algo havia tocado seu braço. Seus pelos se arrepiaram. Klein retraiu o braço, e, se virando, viu 5 dedos finos e pálidos crescendo na ponta de uma língua. Debaixo deles havia uma fileira irregular de dentes afiados. Klein instintivamente colocou as mãos nos bolsos. Dentro estavam os charmes pacificadores e os charmes do sono. Mas então ele viu um pedaço de papel dobrado ordenadamente nos dedos. Uma carta. Um mensageiro. Klein soltou um suspiro de alívio. Naquele momento, os 5 dedos pálidos cutucaram seu braço novamente. Klein viu Melissa prestes a se levantar para verificar a lâmpada a gás. Ele estendeu a mão esquerda e pegou a carta, e então rapidamente retraiu o braço e escondeu a carta sob a pilha de jornais na mesa. Ele então viu os dedos, a língua e a fileira irregular de dentes afiados desaparecer gradualmente. Com uma ideia, Klein bateu seus molares esquerdos e ativou silenciosamente sua visão espiritual. Ele mais uma vez viu os 5 dedos anormalmente finos e a longa língua vermelha adornada com afiados dentes brancos. Ele os viu recuando de volta para o rosto transparente no chão. Um segundo depois, o rosto desapareceu completamente. As luzes da sala de estar e de jantar voltaram ao normal. Estranho, Melissa franziu as sobrancelhas, sem encontrar defeitos nas lâmpadas, mesmo após uma séria verificação. Por que a dama em nossa casa é responsável por essas coisas, enquanto os homens observam de lado? Klein balançou a cabeça e desativou sua visão espiritual. Quando os espíritos estavam dispostos a serem vistos e tinham as habilidades correspondentes, mesmo uma pessoa comum poderia vê-los. O que aconteceu agora foi um exemplo. Depois de discutir o problema com as lâmpadas a gás, os irmãos Moretti ficaram em silêncio novamente. Benson e Melissa mais uma vez mergulharam no oceano de conhecimento. Klein usou o jornal como capa e desdobrou a carta com uma mão. Ele colocou o papel entre os jornais e começou a ler a resposta da guia espiritual Dali. Tenho que enfatizar novamente, eu prefiro o título médium espiritual.
Vou dar uma resposta positiva em relação ao que você pediu. Sim, os rituais da mediunidade também podem ser usados em seres vivos, não apenas em seres humanos vivos. Mas isso é problemático e apresenta certo nível de perigo. As almas deixadas para trás pelos mortos são puras. Elas têm poucas impurezas e pensamentos caóticos. Podemos nos comunicar com elas, fazendo perguntas e recebendo respostas sem barreiras. Claro, você pode usar o método de divinação dos sonhos para receber imagens diretamente delas. Mas isso não pode ser replicado com seres humanos vivos. O indivíduo ainda tem vontade e lutaria contra a comunicação desprotegida entre almas. Klein franziu os lábios ao ler a carta. Ele confirmou que foi a própria Dali quem a tinha escrito. Comunicação desprotegida. É assim mesmo que ela fala. Klein voltou à carta depois de dar uma rápida olhada em seus irmãos. Temos apenas 2 métodos quando confrontados com tal situação. Primeiro, podemos usar nossa poderosa espiritualidade e sofisticados rituais de mediunidade para triunfar sobre a vontade da outra pessoa, adotando um método bárbaro de comunicação. Segundo, podemos usar medicamentos para fazer a outra pessoa relaxar. Os que eu mais uso são a essência de amanta e o medicamento olho do espírito. Tenho certeza que você ainda tem uma impressão persistente deles. Depois de atingir o estágio de canalizar a alma, deve-se notar que também está em um estado espiritual, ao contrário de quando está se comunicando com almas deixadas para trás pelos mortos. Em termos mais simples, sua espiritualidade está entrando no mundo da espiritualidade da outra pessoa. E que um médium espiritual profissional não careceria de meios para se proteger sob tal estado. Mas você não pode fazer isso. Você não seria capaz de aprender ou usar as técnicas que eu conheço, mesmo que eu as explique. Então você tem que manter um certo nível de lucidez e pensamento racional. Somente através desse método você pode lutar contra as torrentes de pensamentos aleatórios e caóticos da outra pessoa antes de chegar diante de seu espírito e estabelecer comunicação. Nesse ponto, você estará se comunicando no nível do corpo, do coração e da mente. Nesta etapa, você tem 2 opções. Uma é usar uma técnica para ler à força as memórias da outra pessoa, mas você deve ter muito cuidado, pois não se pode ter certeza se as coisas que está lendo são as que deseja saber. Se você receber indiscriminadamente uma grande quantidade de lembranças de uma pessoa, é muito provável que sua alma entre em colapso. Além disso, causará graves danos à alma do seu alvo, às vezes até destruindo-a completamente. A menos que você seja um médium espiritual profissional, não sugiro usar esse método. A segunda opção é se comunicar gentilmente com o corpo do coração e da mente. Não importa como você entrou, seja por violência ou medicação, o alvo estará definitivamente em um estado de embriaguez. Eles geralmente não seriam capazes de mentir, assim como você não pôde, você não consegue se lembrar do que aconteceu com você. Embora eu saiba que você definitivamente esqueceu disso. Desculpe, Madame Dali, eu estava bem acordado. Klein riu interiormente enquanto abaixava o olhar para ler o resto da carta. Essa comunicação pode permitir que você obtenha respostas reais, mas elas não serão necessariamente todas verdadeiras. Você deve entender o que eu quero dizer. Se você lê as notícias, deve ter ouvido a famosa citação do imperador Roselle. Não me lembro da citação exata, mas a essência é que o que se diz deve ser a verdade, toda a verdade e nada além da verdade. Em resumo, um espírito pode não se lembrar de tudo porque muitas memórias estão no subconsciente de uma pessoa ou no subconsciente coletivo. Eu não deveria mencionar isso. Dan chama isso de teorias malignas dos alquimistas da psicologia. Então,
Você deve ser capaz de guiar a alma e ser bom em elaborar suas perguntas, entende? As técnicas correspondentes incluem: isso é tudo para circunstâncias normais. Em que devemos prestar atenção quando tentamos nos comunicar com a alma de um Beyonder que ficou louco? É o mesmo, manter sua lucidez. Você não deve cair em transe de modo algum. Isso porque a espiritualidade de um Beyonder é muito potente e seu espírito é cheio de pensamentos caóticos. Permitam-me dar um exemplo. A consciência de uma pessoa comum é uma ilha. O subconsciente é a parte do mar abaixo da ilha. O subconsciente coletivo é o mar circundante. O céu pertence ao mundo espiritual. Quanto a um Beyonder, sua ilha pode ter um vulcão ativo controlável. A ilha de um louco pode ter um vulcão que pode entrar em erupção a qualquer momento. E pode abalar as fundações e poluir o mar. Quando você entra em contato desprotegido com o espírito de uma pessoa insana, seus pensamentos caóticos podem infectá-lo, assim como a água poluída no mar fluiria para fora, se espalhando ainda mais. Sim, canalizar o espírito dele nessas condições é como ligar o seu mar ao dele. Portanto, você precisa prestar muita atenção a essa poluição. Alguns exemplos são quando um médium espiritual é descuidado ao fazer coisas semelhantes e não emprega nenhuma proteção. Depois disso, eles podem desenvolver problemas mentais semelhantes aos do alvo. Em circunstâncias normais, doenças mentais não são contagiosas. Mas no domínio do misticismo, no mundo dos espíritos canalizados, elas podem de fato ser contagiosas. Manter sua lucidez e não ser afetado pelos pensamentos caóticos do alvo é algo que você deve prestar atenção. Em relação às perguntas, que podem ser usadas para se comunicar efetivamente com uma pessoa insana. Se você deseja tentar isso, sugiro aplicar um agente sedativo antes de fazê-lo. A fórmula correspondente está disponível atrás do portão Chanes da cidade de Tingen. Há também o produto já pronto. Pode ser eficaz para ajudar a manter o pensamento racional durante o processo. Claro, você também pode pedir a Dan que solicite ajuda da Diocese de Backlund. Estou muito disposta a ver o estado espiritual de um psiquiatra sequência 7 insano. Lucidez e pensamento racional. Essa é a minha especialidade. Mantive a lucidez e a racionalidade mesmo quando minha alma estava sendo canalizada. Claro, não sou alguém que deixa a confiança subir a cabeça. Ainda vou solicitar o agente sedativo, o extrato de amanta e a medicação olho do espírito. Klein deu um suspiro de alívio, um pouco ansioso para tentar. Ele guardou o jornal e se levantou. Ele então entrou no banheiro e incendiou a carta com sua espiritualidade antes de jogar as cinzas no vaso sanitário e dar descarga. Naquela noite, Klein mais uma vez tentou o ritual de convocação e trouxe o charme do sol ardente de volta ao mundo físico em seu quarto. Ele também não recebeu nenhuma carta de Azik, embora esperasse uma resposta rápida. Talvez ele precisasse de algum tempo para relembrar o conhecimento, ou talvez não esteja livre para responder no momento. Ou talvez esteja preocupado que irá interromper meu sono. Klein dissipou a barreira de espiritualidade enquanto especulava e foi para a cama. No dia seguinte, terça de manhã, Klein entrou na companhia de segurança Blackjorn e bateu na porta do escritório do capitão, como sempre.